Nós já falamos de um outro método de refinamento aqui em outra videoaula e hoje vamos falar do segundo método de refinamento que se chama método da falsa posição. Nós continuamos com a nossa equação a resolver, f de x igual a zero, e agora, enquanto no método da bisseção nós dividíamos o intervalo de busca da iteração atual ao meio e adotávamos o ponto central como raiz, agora no método da falsa posição nós vamos adaptar uma reta aos pontos de coordenadas AF de A, BF de B. Lembrando que AF de A e BF de B são os extremos do meu intervalo de busca e, igualmente, a como acontecia no método da bisseção, o método da falsa posição também vai necessitar de um intervalo para encontrar a raiz. Observe aqui, eu tenho o ponto A, F de A, B, F de B. Na bisseção eu adotava o ponto central. A raiz verdadeira está aqui, neste ponto. Agora, no método da falsa posição, eu vou adaptar uma reta e no cruzamento desta reta com o eixo do x, aqui estará, então, o que nós chamamos de falsa posição da raiz. Claro que é falsa posição, porque a raiz real, a raiz exata, não é aquela. Mas eu aproximei esta curva por esta reta e determinei uma falsa posição como a aproximação atual da raiz. Então, vamos ver aqui como é a equação da reta que passa por esses dois pontos. Aqui eu tenho o ponto de coordenadas AF de A, o ponto BF de B. Então, observe que aqui vai se formar uma hipotenusa de um triângulo retângulo mais os dois catetos, onde este cateto vertical possui uma dimensão igual a f de b menos f de a. Basta que a gente olhe aqui, nesta outra figura. É este o triângulo ao qual eu estou me referindo. Então, este cateto vertical possui dimensão f de b menos f de a. Então, este é o tamanho deste cateto vertical. E o cateto horizontal possui dimensão b menos a, como aqui está. B menos a, o cateto horizontal, f de b menos f de a, o cateto vertical. E agora eu vou posicionar aqui um ponto de coordenadas genéricas, x, y, que pertence à reta. E agora vão se formar dois triângulos semelhantes, este triângulo pequeno e este triângulo maior. E eu vou poder agora identificar aqui um cateto horizontal, que é este cateto aqui, que mede x menos a, enquanto o cateto vertical mede aqui, ó, y menos f de a. E agora eu vou escrever, por semelhança dos dois triângulos, que f de b menos f de a, ou seja, este cateto vertical grande, está para b menos a, que é este cateto horizontal do triângulo maior, assim como y menos f de a está para x menos a. Ora, y menos f de a é igual a esta grandeza multiplicada por x menos a. Ou seja, isto é igual a f de b menos f de a dividido por b menos a multiplicado por x menos a. Quando eu fizer y igual a zero, que é assim que eu vou resolver esta posição
atual da raiz, fazendo y igual a zero. Observe que quando a reta cruza o eixo do x, este ponto possui coordenada x mais y é igual a zero. Portanto, eu vou ter que fazer y igual a zero aqui, nesta equação, fazendo y igual a zero nesta equação. Então, fazendo y igual a zero nesta equação, que é a equação da reta, eu vou determinar x igual a A multiplicado por f de B, menos B multiplicado por f de A. Você pode fazer isto sozinho para identificar, confirmar esta fórmula, dividido por f de B menos f de A. Então, a coordenada x da raiz atual, correspondente àquele intervalo de busca, é xc igual a A vezes f de B menos B vezes f de A, dividido por f de B menos f de A. Então, aqui embaixo se encontra um exemplo de aplicação. Da mesma forma como fizemos no vídeo do método da bisseção, vamos usar esta mesma equação a resolver. E elevado a menos x menos seno de x igual a zero, onde o erro máximo admissível que nós queremos cometer é 1%, e vamos usar novamente 4 algarismos significativos. Se você não lembra, pode assistir o vídeo da bisseção que eu expliquei lá o que são estes algarismos significativos, que não é a mesma coisa do número de casas decimais. Muito bem, nosso intervalo de busca nós lembramos de lá do exemplo do vídeo da bisseção, é 0,1. Então, a minha coordenada da raiz xc, lembrando que ela é calculada por esta equação, então eu preciso de x0, x1, preciso de f de x0 e de f de x1 para calcular xc. Então, x0 igual a 0, x1 igual a 1, f de x0 é igual a 1, f de x1 menos 0,4736. Inserindo esses dados na formulação, eu determino xc igual a 0,6786. Gostaria de mostrar a você aqui uma regra para ajudar você a memorizar. Então, observe que é o produto destes extremos, aqui na tabela, depois que eu monto a tabela, menos o produto destes meios, dividido pela diferença f de x1 menos f de x0. É o que está aqui. x0, f de x1 menos x1 f de x0 dividido por f de x1 menos f de x0. Então, determinei 0,6786 com este valor de xc. Eu determino f de xc, vejo que ele é negativo. Este valor possui o mesmo sinal de f de x1, indicando para mim que eu tenho que destruir o valor de x1, substituindo este valor na iteração 1 pelo valor atual da minha raiz. Então, na iteração 1, eu obtenho 0,6786 como valor de x1 e vou inserir estes valores de x0, de x1, f de x0, f de x1 para determinar 0,6057. Novamente, f de xc é negativo, eu vou destruir o valor de x1, vou passar o valor de xc para o atual valor de x1, assim eu vou fazendo até que na terceira iteração eu atinjo 0,5891 e o meu erro na terceira iteração já é estimado como inferior a 1%, que era o meu erro máximo admissível. Lembrando que este erro relativo é igual ao módulo de xi menos xi menos 1 sobre xi multiplicado esse quociente por 100%.
Então, aqui na primeira iteração eu vou usar os valores 06057 e 06786, na segunda iteração 05917 06057 e na terceira 05891 05917. Então, como dissemos, o valor da minha raiz é aproximadamente igual a 0,5891 e o erro que eu estou cometendo é estimado como 0,4%. Eu espero que você tenha entendido esta metodologia. Nos vemos no próximo vídeo, que será dedicado ao método do ponto fixo. Até lá!